Participar conosco aqui do Pop News para dar dicas importantes sobre problemas na coluna, tá? O Dr. Lucas Vasconcelos estará conosco a partir de agora na nossa live e você que tem algum problema de coluna ou que desconfia que tem, fique atento aí porque são dicas importantíssimas que o Dr. Lucas, neurocirurgião, traz para a gente agora. Vamos acompanhar. Olá, Cibele! Muito obrigado pelo convite. Dr. Lucas Vasconcelos, neurocirurgião, especialista em coluna, aqui de São Paulo. Hoje vamos falar sobre problemas na coluna cervical e seus avanços. Temos inúmeras melhorias e novidades aqui no tratamento. O formigamento, ele é o principal sintoma de doenças da coluna cervical. É aquele formigamento que começa no pescoço, escorre para o braço e persiste por várias semanas. Diferente daquele formigamento quando dormimos em cima do braço, que rapidamente melhora e os sintomas amenizam e somem. Então, sinal de alerta é aquele formigamento persistente que dura mais de uma semana, 15 dias e não vai embora e vai piorando e às vezes chega a alterar a força. Esse é um grande sinal de alerta. Então, quando o paciente começa a perder a força, precisa procurar um médico rapidamente, porque pode ser um caso de urgência por uma compressão da medula. Na medula, temos uma estrutura óssea, cartilagem, ligamentos e músculo. Quando um destes está comprimindo a medula ou o nervo, ele pode dar formigamento, dor, alteração de reflexo, choques e por isso sempre tem que ser avaliado por um médico especialista em coluna. Os tratamentos, na grande maioria das vezes, são conservadores, eu diria mais de 90%. E aí inclui fisioterapia, acupuntura, quiropraxia, RPG, atividade física e ganho de musculatura. A atividade física é fundamental no tratamento de todo mundo, mesmo aqueles que não têm doença da coluna. O movimento, a atividade física, o ganho de musculatura vai proteger toda a estrutura e o arcabouço músculo-esquelético. Vai evitar doenças da coluna, vai trazer qualidade de vida e mais bem-estar. O exercício em exagero, sem orientação de um profissional, pode ser prejudicial. Se você tiver um trauma na região cervical, se você carregar um peso com muita força, aí a carga, o impacto pode gerar hérnias de disco que vão gerar o formigamento e, em alguns casos, a perda de força. Hoje, como tratamento cirúrgico, o grande avanço são as próteses de disco. A prótese de disco é a substituição daquele disco doente, daquele disco que tem uma hérnia, e vai manter a mobilidade preservada 99% igual ao de um disco normal. Ou seja, você pode fazer todas as atividades. E qual a vantagem? É uma cirurgia minimamente invasiva, com mínimo corte e com rápido retorno. Você faz a cirurgia num dia e no dia seguinte vai para casa, estando com toda a mobilidade preservada. É claro que tem que fazer fisioterapia, tem que fazer uma reabilitação para voltar 100% sem riscos. Mas muito diferente daquelas grandes cirurgias antigamente que colocavam parafusos, placas e que nem usamos hoje, apenas para alguns casos de grandes instabilidades, fraturas, casos mais graves, porque a evolução é muito pior quando você coloca um parafuso. A reabilitação, ela vai deixar o paciente preparado para retorno às atividades, para retorno ao dia a dia, geralmente em 15 dias. Então é uma reabilitação rápida, curta, mas os cuidados devem ser por toda a vida.
Por quê? Temos que evitar os problemas, temos que evitar novas hérnias. Quem tem uma, tem mais chance de ter uma segunda. Então, postura, ergonomia no trabalho, colocar o computador na altura do olhar, evitar o uso de celular e laptops por muito tempo, fazer a sua atividade pelo menos 3 vezes na semana por 30 minutos. São esses os cuidados que vão fazer com que você tenha uma longevidade, evite a doença e possa ter uma vida sem dor. É isso que a gente quer. Qualidade de vida, recuperação rápida e bem-estar, evitando a cirurgia e trazendo uma vida longa para todo mundo com qualidade. Esses são os pequenos pontos que eu queria adiantar e falar para vocês. Agradeço muito, Cibele, e espero que tenha mais oportunidade de divulgar a cirurgia da coluna, as atividades que temos feito e as novidades que temos aí ao longo dos anos para trazer para vocês. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. A gente é que agradece, né? Quantas dicas valiosas aí do neurocirurgião, Dr. Lucas Vasconcelos, médico especialista em coluna, aceitou falar pra gente aqui, para os ouvintes do Pop News, gentilmente aí nos dando essas informações que são de grande importância. Saúde é um assunto que a gente tem que estar sempre atento, né? E a gente ouvir umas dicas ajuda muitas vezes a identificar os sinais que os nossos corpos nos dão, né? Muito obrigada, tá, Dr. Lucas? Volte sempre, o espaço está sempre aberto aqui para essas informações de grande importância. E a gente já vai caminhando para o finalzinho do programa, mas antes eu tenho uma